Bom, galera, fim de jogo, o Vasco bateu, né? O time do Santos por 2-1, uma bela vitória de virada, mas a gente precisa considerar algumas coisas. O Vasco teve alguma evolução sim, mas defensivamente o Vasco ainda não teve a evolução necessária. Primeiro jogo com o Maurício Lemos jogando com o João Vitor oficialmente, então é natural que não haja entrosamento. Achei ainda que também o João Vitor não estava tão bem hoje, achei o Léo Jardim no começo do jogo um pouco perdido, meio lerdo, meio, né, apático ali, depois ele melhorou, mas também não foi testado grandemente. O gol do Vasco, o Vasco acaba sofrendo o gol com um erro, né, individual, basicamente, então assim, não dá nem para medir se foi uma boa atuação defensiva, mas eu acho que o Vasco ainda peca defensivamente, principalmente se a gente considerar que o Vasco pegou um time fraco no Campeonato Brasileiro. Tem muitos times que vão dar muito mais trabalho que o Santos, e esse Santos, se não contratar, o Santos é aquele time que joga e deixa jogar, e esse Santos, se não contratar, provavelmente é um dos times com muito candidato ao rebaixamento. Mesmo com o Neymar Solteiro não tendo jogado hoje, o Santos é um time que defensivamente se abre muito, se expõe muito. Então, ofensivamente ele chega bem, mas defensivamente se abre muito. Mesmo, como eu falei, mesmo com a ausência desses jogadores, o Santos é muito frágil defensivamente e precisa de muito mais para poder entregar, porque pegou um time como o Vasco, que o Santos poderia ter inclusive saído com a vitória depois de ter marcado o gol, né, no vacilo do Vasco, e o Santos não conseguiu segurar. Eu sinceramente acho que dava para poder segurar o Vasco também não estava nesse nível de entrega absurdo. Só que o Santos é aquele time, como eu falei, se abre muito, se expõe muito, deixa jogar. O Vasco consegue o gol numa jogada de cabeça, cruzamento, cabeçada do Verratti, o Verratti dá meio com assistência para o Nuno. Então, assim, dá para ver que o Santos dá muita liberdade, mas a gente nota também uma certa evolução. E isso a gente precisa deixar considerado aqui no trabalho. Talvez o trabalho, esses 20 dias de trabalho do Carille, tenha feito diferença no seguinte sentido: o Vasco teve mais aproximação dos meias. Quando eu vi até a escalação estava errada, o Garré não estava pela esquerda, na verdade é o Nuno que fica pela esquerda, ele é um meia esquerdo, não um ponta esquerda, e o Garré também não é um ponta direita, é um meia direito. Então, assim, eram 3 jogadores mais próximos do Coutinho e o Nuno com proximidade, muita proximidade e muita troca ali diretamente com o Piton. E do lado de cá a gente sentia que o Garré estava ainda um pouco distante, um nível um pouco abaixo, porque dialogou pouco com o Paulo Henrique e não conseguia se aproximar do Coutinho. O Coutinho dominava a bola, era 2 jogadores em cima dele. Como eu já falei muitas vezes aqui, o Vasco tem que jogar para o Coutinho estar pelo menos acima, à frente da linha dos volantes do adversário. Porque o Coutinho, se estiver na linha do volante, ele vai ser engolido. Ele precisa estar à frente um pouco mais. Se ele ficar no mano com o zagueiro, ele finaliza, ele faz o gol, enfim, a gente sabe da qualidade dele. Então, assim, taticamente, o Vasco rendeu bem, estava organizado, mas também tinha um Santos que marcava muito pouco, pressão muito falsa. O Santos dava muita liberdade para o Vasco, tanto é que nos cruzamentos o Vasco chegava com 2, 3 jogadores para finalizar. O Moura chutou 3 bolas para fora, ou seja, liberdade com certeza o Vasco tinha, né? E faltou, infelizmente, não só capricho, mas o Vasco faltou entender o jogo do Santos e pressionar um pouco mais. Se você subisse um pouco mais, elevasse um pouco mais o nível de intensidade na marcação, o Vasco teria muito mais oportunidades, até poderia ter saído com um placar maior. Então, além da virada, o Vasco poderia ter feito mais. E da parte do time do Santos, o Santos realmente precisa fazer alguma mudança, porque, embora tecnicamente do meio para frente seja um time excelente, do meio para trás é um time que é muito candidato a rebaixamento. Então, assim, vai ter que fazer muito gol para poder aguentar a quantidade de gol que vai levar. O Vasco, para mim, tem um elenco que não dá para dizer que é um elenco que vai brigar por alguma coisa, mas não é um elenco também que tem necessidade de sofrer, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro. E aí a gente tem as questões. Adson tá voltando, Tietê hoje fez falta, eu quero ver o Tietê de volta. Paulinho está voltando ainda à sua melhor forma. O Vasco tem jogadores que estão em evolução. Jair, hoje o Cocão não jogou, mas é um jogador que também tem condição de entregar mais, e o Vasco vai precisar. O mês de abril vai ser um mês muito difícil. O Vasco vai ter 8 jogos, 3 jogos grandes, difíceis, clássicos, né? E jogo fora do Brasil. Então, assim, o Vasco vai ter que se organizar e mesclar jogadores da forma certa, né? Por isso que eu acho que, em termos, o trabalho do Carille vai passar muito por uma gestão física do elenco e também uma gestão daquilo que o Vasco quer para o ano. Considerar que talvez tem jogos aí, como tem 3 jogos aí, Cruzeiro, Flamengo e Corinthians, que são jogos que naturalmente, se o Vasco lutar muito, pontua pouco.
né? Já naturalmente, vamos ser honestos. Então talvez dê para poder mesclar nesses jogos e talvez colocar um jogador titular a mais nos jogos de fora, que tem contra Melgar, Lanús e Porto Cabello. Então assim, o Porto Cabello é aqui no Brasil, mas os outros não. Então assim, o Vasco precisa ir para cima, o Vasco precisa querer muito, mas principalmente a gestão boa do elenco e aproveitar os jogadores que estão já com minutagem, já estão voando para poder jogar os jogos que precisa e pontuar no Brasileirão no que precisa, e dar minutagem para os jogadores que não estão jogando. E aí é interessante, até eu falei isso na live, Payet vai fazer falta a partir de maio, com toda certeza. Infelizmente é uma questão de salário, o Payet não aceitou, né? Até o momento não se sabe, mas aparentemente não aceitou uma redução salarial, que era o que é a proposta do Vasco. E o Vasco vai ter que seguir sem o Payet, vai fazer muita falta sim, vai fazer diferença sim, porque é um jogador que tem muita qualidade. Hoje no gol, na cabeçada do Verratti, é a prova disso. Bota a bola onde quer, tem muita qualidade para isso. E vai fazer falta, ainda mais com essa rodagem necessária do elenco. Um jogador da estirpe do Payet vai fazer muita diferença. David ainda não se sabe o retorno, provavelmente em junho. Então assim, a gente tem jogador que precisa de mais minutos, e isso vai ser bom, porque a gente vai ter jogos para isso. Mas por outro lado, essa rodagem de elenco vai fazer com que a gente exponha os jogadores à lesão, é uma preocupação, e por outro lado, a gente talvez perca um pouco também a parte do dinamismo que tem em você repetir jogos com o mesmo time, né? Ou dar ritmo de jogo para alguns jogadores. Então assim, é uma faca de dois gumes, mas o Vasco vai ter que considerar isso para poder conseguir performar. O jogo de hoje, eu acho que ainda não dá para poder saber como que o Vasco está fisicamente, porque o Santos realmente não ofertou intensidade no jogo, principalmente no segundo tempo, a ponto de testar com a capacidade física dos jogadores. Testou talvez a capacidade de triangulação, troca de passes. Eu acho que o Vasco ainda continua dependente do Verratti, e é uma dependência ruim em alguns aspectos, porque embora o Verratti seja um cabeceador de altíssimo nível, ele, por exemplo, no segundo tempo, quando ele está muito cansado, a partir dos 70 minutos, eu acho que o Verratti pode sair para a entrada de um jogador que faça a função dele e que faça facão mais intensamente, que domine mais a bola, que faça um pivô, porque ele acaba inviabilizando algumas jogadas do Vasco com o jeito dele de jogar. Então assim, ele não é um problema, naturalmente a gente tem um goleador no time, é maravilhoso, mas a gente pode dar mais intensidade para ele, sacando ele no segundo tempo em algum momento onde ele está rendendo pouco, que é um jogador que se esforça muito, é muito raçudo, só que acaba sendo inócuo em algumas partidas. E é isso que o Vasco tem que entender, o Carille tem que entender e fazer essas análises. Acho que o Coutinho tem condição de entregar mais, a gente sempre fala isso, mas ao mesmo tempo o Vasco não joga para Coutinho. Tem que ter mais aproximação dos meias quando o Coutinho domina a bola. Hoje, por exemplo, ele dominava a bola e já vinha dois volantes engolirem o Coutinho. Então assim, o Coutinho precisa estar longe dessa zona da volância, o Coutinho não é o Neymar, ele não vai fazer a jogada que o Neymar faz, ele tem que ficar à frente da volância, ele tem que estar de frente para o zagueiro e ele no mano ele faz diferença. Senti hoje que o Lodi Augusto ainda não se adaptou ao futebol brasileiro, né? Fez uma jogada ou outra, mas assim, eu sinto que o Emerson Rodrigues ainda está acima dele em termos de entrega. Eu acho que o Lodi pode entregar mais para poder a gente começar a sentir que ele realmente merece estar ali, né? E vai fazer muita diferença a hora que ele conseguir. O Vasco está evoluindo, dá para ver alguma coisa no trabalho, mas ao mesmo tempo, e a parte da mentalidade, porque o Vasco se tomasse gol primeiro em outras situações, o Vasco não conseguia virar, não conseguia empatar, e hoje houve uma mudança de mentalidade, mas um Santos também muito frágil, que acabou dando ao Vasco essa liberdade. Então assim, o Vasco tem tudo para evoluir, e vai precisar, porque são muitos compromissos que o Vasco vai ter no mês de abril e a sequência do ano. Então é isso, galera. Tamo junto, um grande salve a todos, até o próximo vídeo. Valeu!